Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão, em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Aí, além disso, essa pergunta vai muito de encontro à nossa vaidade, né? Porque ela diz assim, olha, por que é que eu estou fazendo o bem? Por que é que eu estou empreendendo um ato caridoso, fazendo uma doação ou buscando recolher fundos para auxiliar tal ou qual instituição? É para minha vaidade? Se for, então a ingratidão vai sempre topar comigo. E aí, diz assim, o que é que pensar dessas pessoas que deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? E aí os espíritos dizem, nessas pessoas que fazem o bem para receber um gesto de gratidão, um reconhecimento, os espíritos dizem, nesses há mais egoísmo do que caridade. Olha só que coisa. Os espíritos estão chamando a gente que faz a caridade de egoísta. Mas por quê? Porque o pano de fundo desse ato de caridade, de bondade, é a intenção, o objetivo de recolher no futuro, ou imediatamente, um gesto, uma ação de reconhecimento, de gratidão, para que ela abra portas de reconhecimento social ou familiar ou no grupo de amigos em que a gente se mobiliza. E os espíritos continuam dizendo, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então essas duas questões, uma do Livro dos Espíritos e outra do Evangelho segundo o Espiritismo, servem para dissipar qualquer intenção secundária da criatura quando ela realiza uma atividade, uma tarefa, uma ação no bem, caridosa, não importa. Qualquer empreendimento que vise beneficiar o outro, quando tem, por pano de fundo, essa intenção de reconhecer, de se sentir lisonjeado com o agradecimento de A, B ou C, ela vai estar sempre contaminada pelo egoísmo. É o ego ao extremo, né? A gente quer que o ego seja posto, colocado em evidência. E a gente usa a caridade. Mas olha, no final das contas, se a gente ainda não consegue se libertar dessa necessidade de receber esses afagos, façamos o bem ainda assim. O importante é que, à medida que a gente vai executando essas tarefas no bem, beneficiando a um e a outro, as preces, o sentimento fraterno, verdadeiro, de gratidão daqueles que recebem a nossa ajuda num momento difícil, como, por exemplo, as criaturas do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, as criaturas que sofrem a seca aqui no nosso Nordeste, no nosso sertão, que é um problema climático que vem se estendendo aí, faz parte do nosso clima também, mas também tem se agravado ao longo das décadas, que é também uma coisa muito, muito grave, que a gente precisa estar lembrando que, olha, outras pessoas aqui também sofrem com isso e sofrem isso de forma perene, constante. Então essas duas questões aí, uma do Livro dos Espíritos e outra do Evangelho segundo o Espiritismo, já servem para trazer um pouquinho de esclarecimento acerca do nosso comportamento quando empreendermos uma ação caridosa. E aí tem 3 exemplos de gratidão, agora sim, gratidão, na Bíblia, que eu queria compartilhar com vocês. Os 10 leprosos que Jesus cura. Né? Jesus estava se deslocando em viagem, e aí 10 leprosos se aproximam dele, né? Respeitando aquela distância de 7 covados, né? E que, salvo engano, dá mais ou menos uma distância de 5,5 metros, uma coisa assim. Me perdoem, eu não lembro a distância em metros, mas, enfim. Nessa cura que Jesus realiza, somente um deles, dos 10, volta para agradecer. E qual é desses 10 que volta? Justamente um samaritano. Então Jesus usa a figura de um samaritano, que era uma das seitas do povo judeu, né, que era discriminada, que era apartada, que era marginalizada do povo, isso porque eles tinham lá as querelas religiosas com relação aos samaritanos, mas aí Jesus usa a figura de uma criatura justamente que era execrada pela comunidade judaica para dizer, olha, de todos aqueles, somente o que era execrado, o que era marginalizado, voltou para agradecer. Então isso nos abre também um alerta para dizer, olha, não vamos esperar
agradecimento somente daquele grupo especial, particular, que a gente acha que é o grupo mais apto ou mais propício a receber e a reconhecer um gesto de caridade ou de bondade. Às vezes, vem do pântano, né, as flores mais belas, os lírios mais bonitos. Então, Jesus usa a figura do samaritano para embelezar ainda mais esse sentimento de gratidão. Porque, olha, de 10, somente um retorna.